de nós entrarmos no nosso tema de hoje, que é mais um tema maravilhoso, falando das realizações do Espírito de Deus na nossa vida, eu gostaria de dizer para você que está ansiosamente esperando uma providência da parte de Deus. Quero dizer-te que você não vai se decepcionar com o Deus de Israel. Nenhuma pessoa que depositou a sua confiança em Deus ficaram envergonhadas, confundidas. Não, senhor, não, senhora. Agora é necessário nós exercitarmos a nossa fé nele. É necessário nós sabermos esperar o momento certo, exato, do agir de Deus em nosso favor. Porque muitas vezes o tempo da ação de Deus é diferente do nosso. Eu diria que nós somos apressados demais. Haja vista que nós estamos limitados ao tempo e queremos as coisas no nosso tempo, da nossa maneira. Porém, as Escrituras nos dizem que Deus não depende do tempo. O tempo é que depende de Deus. E no momento certo, porque Deus é organizado, Ele vai colocando cada peça no seu devido lugar. E quando Ele vê que não prejudica ninguém, Ele entrega nas suas mãos, você que espera nele, aquilo que você está precisando, aquilo que você está buscando. Portanto, você pode ter esta garantia. Quero, pela autorização divina, dizer para você que Deus está assinando e você vai receber uma novidade. Você vai se surpreender com Deus, porque Ele vai fazer além, muito mais, do que você está pedindo, pensando, buscando. O nosso Deus é Deus de já, que cria uma coisa nova, que organiza e nos surpreende com um fato novo. Ele cria uma situação inesperada para nos surpreender. Eu diria que são inúmeras coisas boas que Deus tem feito por mim. Vai fazer por você também. Não se canse, não se fadigue, não se perturbe. O teu Deus, Ele está te vendo, está te contemplando e conhece as cogitações do seu coração. Você que, quem sabe, até já pensou em desistir da sua causa, do seu projeto, porque pensamentos negativos surgiram ultimamente na sua mente, de que você não vai alcançar, ou alguém bombardeou os seus ouvidos com uma mensagem negativa, dizendo que você não tem capacidade de receber a bênção que você está buscando. Quero dizer, anule, delete todas estas mensagens negativas. Seja positivista, levante a sua cabeça. A sua fé vai movimentar o trono de Deus, no sentido de Ele pôr à tua disposição o reino celestial, poderosos anjos. Além do mais, Deus é capaz de usar pessoas que não imaginamos para nos ajudar. Eu posso dizer isso. Deus já usou e usa pessoas para me ajudar. Quero profetizar que Deus vai levantar alguém que pode te ajudar, que tem boa vontade para te ajudar. A tua causa vai ser resolvida. Tenha fé no Deus de Jacó. Não perca a sua esperança.
vá em frente e todos vão contemplar as realizações de Deus em teu favor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje Deus nos impulsionou a trazer mais um tema, falando sobre que o Espírito de Deus, quando ele é derramado sobre a nossa vida, impõe-nos grandes responsabilidades. As personagens que fizeram divisor na história bíblica, as principais personagens de que falam as Escrituras, Deus lhes concedeu, lhes deu, derramou sobre eles o Santo Espírito, e por isso foram capacitadas a realizarem grandes feitos no planeta Terra. Esse é o nosso tema de hoje. Quando nós temos, na verdade, sobre a nossa vida, o Espírito Santo, isso nos impõe grandes responsabilidades. Mas antes de adentrar o nosso tema de hoje, eu gostaria de dar umas pinceladas nos temas que nós já abordamos aqui, porque é edificante. E tem pessoas que não acompanharam todos os programas. E aqui nós falamos sobre a promessa que Deus fez, já desde o Antigo Testamento, sobre o derramamento do Espírito Santo. Porque Deus é o Deus de promessa. Já falamos que Deus é organizado e primeiro Ele nos faz uma promessa. Tenho uma absoluta certeza que você que está me ouvindo um dia recebeu uma promessa de Deus. E assim fez o Senhor, antes mesmo do dia de Pentecostes, uma promessa. O Senhor Jesus, no seu ministério, confirmou esta promessa, ratificou esta promessa para a sua igreja. E ali, no dia de Pentecostes, foi o cumprimento daquela promessa veterotestamentária que Deus havia feito através do profeta Joel. E ali onde estavam todos reunidos em um mesmo lugar, Deus derramou o seu Santo Espírito sobre a igreja primitiva. E no dia de Pentecostes, Deus estava cumprindo a sua promessa. Assim como Ele vai cumprir na sua vida, você que me ouve agora, a sua promessa para o teu bem, Deus assinou, prometeu, e chegou o tempo do cumprimento desta promessa. Assim como no dia de Pentecostes, Ele estava cumprindo a sua promessa na vida do seu povo. E falamos aqui também sobre a importância do batismo no Espírito Santo. E somente aquelas pessoas que passaram por esta experiência podem testificar da sua importância. É o selo de Deus testificando que fazemos parte da família divina. O batismo com o Espírito Santo nos traz convicções de que nascemos de novo, de que fomos regenerados e que Deus está dentro de nós, porque a Bíblia diz que Ele habita em nós. Ele simplesmente não nos visita, mas está permanentemente nos nossos corações, derramando abundantemente o amor de Deus sobre as nossas vidas. E é muito importante. Falamos aqui também sobre como receber o Espírito de Deus sobre a nossa vida, conforme falamos em Atos capítulo 19, versículo de número 2, que nos impulsionou trazer toda esta série de comentários bíblicos sobre o Espírito de Deus, aquilo que a exposição bíblica diz a seu respeito. E eu diria que os pastores, pregadores, mensageiros, professores de escola bíblica dominical, os irmãos de um modo geral, deveriam levar em consideração a importância do Espírito Santo de Deus
com a sua chegada, com a sua vinda, com o seu derramamento no dia de Pentecostes, até o arrebatamento da igreja. Amados irmãos, é necessário termos a noção real desta presença, preparando os filhos e filhas de Deus para sair do planeta Terra. E é este Espírito Santo que nos assiste em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos em que você se debate consigo mesmo e com as lutas do dia a dia. Se não for a Ele, seríamos derrotados pelas adversidades, pelas contrariedades que nos assaltam a cada dia. Nós somos e devemos ser dependentes do Espírito de Deus, porque eu repito o que disse em outro programa aqui, que Ele, o Espírito de Deus, é a presença real, manifesta, do nosso Deus em nossa vida. O Senhor Jesus subiu aos céus, está sentado à direita do trono da majestade celestial, mas Ele enviou o Espírito de Deus, e é este Espírito de Deus que representa a presença do Senhor Jesus dentro de nós. Quem não tem a plenitude do Espírito de Deus deve se esforçar para buscar isso, porque Ele nos ensina a fazer a vontade de Deus. Mas o nosso comentário de hoje já abordamos e fala respectivamente sobre aquilo que nos impõe a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Quando nós recebemos essa dádiva divina do Espírito de Deus, não é para ficar de braços cruzados, mas sistematicamente, automaticamente, quando Deus derrama na vida de um ser humano o seu Santo Espírito, é dizendo-lhe, é impondo-lhe responsabilidades, é dizendo-lhe, faça alguma coisa. Meu amado irmão, quando você tem esse Espírito, o Espírito da verdade, Ele, que conforme João 16:14, tem a supremacia de glorificar a Cristo através de nós. Porque Ele, humanamente falando, não tem um corpo como nós temos, mas Ele, conforme 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, Ele se apodera de nós e através da nossa voz, da nossa vida, das nossas ações, Ele glorifica a Cristo. Ele exalta a Deus. Você que louva, não pense que é simplesmente a sua voz bonita. Não, meu irmão. É porque o Espírito de Deus se apodera de você. E você glorifica a Deus. E você exalta a Cristo, interpretando o perfeito louvor pelo Espírito de Deus. E eu quero citar alguns exemplos bíblicos de pessoas que realizaram coisas extraordinárias, sobrenaturais, não pelas suas habilidades pessoais, não pela sua capacidade pessoal, mas porque o Espírito de Deus lhes dirigiu, lhes orientou em tudo o que devem fazer, falar e praticar. Pessoas que têm grandes ministérios aqui na terra, se apegarem à sua sabedoria terrena e pessoal, vai falhar. Mas quando nós dependemos dele, dos seus ensinos, porque o grande mestre não é um professor de teologia, não é um professor da universidade, de uma faculdade, não senhor, não senhora. O grande mestre, professor, ensinador das coisas de Deus, das profundezas de Deus, é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo.
E aí eu convido a você, nós lermos em Números, capítulo 27, e o versículo de número 18, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em que há o meu espírito, e impõe-lhe sobre ele as tuas mãos. Amados irmãos, queridas irmãs, diletos ouvintes, nós estamos citando um caso entre milhares deles que registram a Bíblia Sagrada de pessoas que assumiram grandes responsabilidades, principalmente concernente à obra de Deus, e que sozinha não dariam conta do recado. Eu sou consciente de que o meu pequeno, mais importante trabalho que eu faço aqui nessa emissora, sozinho eu já tinha falhado, já tinha parado. Mas veja o caso de Josué. Foi importante a libertação dos filhos de Israel do Egito, sim, através de Moisés, muito importante. Mas Deus não queria simplesmente tirar os filhos de Israel do Egito. A grande promessa era implantá-los numa terra de vitória, numa terra que emanava leite e mel. A grande vitória não foi simplesmente sair do Egito, mas conquistar a terra de Canaã. E Moisés, preocupado porque chegava ao limite da sua idade, tinha que partir, preocupado, quem vai levar este povo a tomar posse, a conquistar a terra de Canaã? Aí Deus fala a Moisés, manda que Moisés imponha as suas mãos sobre Josué, o seu serviçal, o seu companheiro, porque ele tinha o segredo das grandes conquistas do general Josué, do comandante Josué, foi porque ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. Se nós desejamos fazer grandes conquistas, somente através do Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você deseja cumprir com sucesso o seu ministério, se você deseja fazer um trabalho e cumprir uma missão aqui na terra concernente, ligada ao reino de Deus, não vai sozinha. Não confia nas tuas habilidades, na tua condição humana, na tua força humana. Não, mas coloca a tua dependência no Espírito de Deus. Em Juízes, capítulo 6, versículo 34, fala sobre Gideão. E no seu testemunho histórico, escriturístico, eu posso absorver que ele não confiou. O Deus deixou para ele e para todos nós um exemplo que não é conforme a nossa força humana. Porque Gideão, por exemplo, reservou de Israel um grande exército e Deus foi eliminando, separando, deixou um pequeno grupo, mostrando assim que pelo Espírito de Deus, porque esse texto citado fala que Gideão tinha o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus foi organizando as coisas no sentido de mostrar que não é a habilidade humana, a condição humana, mas sim aquilo que Deus determina, executa, para que o nome dele seja glorificado sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós fazemos e realizamos. Temos em 1 Samuel 16 e 13, o exemplo de Davi, que era um homem cheio do Espírito Santo, que Deus derramou o Espírito Santo sobre a sua vida, porque ele tinha uma grande missão a executar. Foi um homem que venceu o seu adversário pelo Espírito de Deus, e eu te digo e profetizo, você quer vencer os seus problemas, as suas dificuldades? É pelo Espírito de Deus. Segundo Reis, capítulo de número 2, versículo 9, diz que Elias era o exemplo de profeta
cheio do Espírito de Deus. E o que ele falava se cumpria. Não pense que simplesmente a sua ideologia pessoal, ou suas palavras eloquentes ou bonitas, é que vai funcionar o mecanismo da profecia no seu cumprimento. Não. Mas quando nós profetizamos, falamos e anunciamos pelo Espírito de Deus, o Senhor se encarrega de cumprir aquela palavra profetizada. Nós temos em Atos capítulo 7, versículo 55, o exemplo de um homem, de um crente, cheio do Espírito Santo de Deus, no caso Estevão. É um modelo para todos nós, que enfrentou os momentos mais difíceis da sua vida, quando estava sendo apedrejado, perseguido pelo reino de Deus, suportou, porque tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você só vai suportar a luta se for pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero finalizar falando sobre Atos 10 e 38. O maior exemplo que nós temos de um homem cheio do Espírito Santo que cumpriu a mais perfeita missão no planeta Terra, ele chamado Jesus Cristo de Nazaré, porque tudo que ele fazia e realizava no seu ministério era pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo, e por isso fazia o bem a todos, e por isso realizava milagres. Tome, meu irmão, minha irmã, este exemplo do Senhor Jesus, um homem que exerceu um ministério pelo Espírito de Deus. Vai dar certo na sua vida, só se o Espírito de Deus estiver com você. Se não estiver, mais cedo ou mais tarde, a sua missão vai encerrar. E vai ser uma decepção. Se não for pelo Espírito de Deus, você pode ser o orador mais fervoroso. A sua oração não vai passar do telhado. Você pode ser o cantor, a cantora que mais canta bem e não louva. Se não for pelo Espírito de Deus, o teu ministério vai terminar simplesmente numa missão econômica, financeira de lucros. Se não for pelo impulso, pela força, pela virtude do Espírito Santo, você pode ser o pregador melhor do Brasil, do mundo, da Paraíba. Esse ministério vai terminar em nada. Mas eu quero finalizar, concluir, dizendo para mim e para você, que quando nós recebemos a plenitude do Espírito de Deus, é para cumprirmos missões importantes no planeta Terra, para a honra e glória do nome do nosso Deus.